aí, pessoal, olha eu aqui de novo, vim trazer para vocês mais um material muito especial. Hoje nós temos um review de um livro que, pessoal, eu não achei que tivesse o impacto que teve para mim, que eu não achei que fosse um livro tão profundo. Isso mesmo, hoje eu vou falar desta maravilha aqui, ó, Em Defesa de Cristo. Isso mesmo, isso daqui é o livro que deu origem ao filme Em Defesa de Cristo, que todos vocês estão sabendo aí que é a nova mania entre os cristãos. Eu confesso que eu não estava muito interessado em assistir o filme. Lógico que eu assistiria por ser um filme cristão. E como cristão, né? E lógico que eu iria assistir. Mas para mim não era uma prioridade. Até que eu tive acesso ao filme, até que eu ganhei um DVD do filme e resolvi assistir. Assistir, bom, tenho um tempo livre, vou assistir o filme do Lee Strobel, vamos lá assistir. Pessoal, fazia tempo que eu não me emocionava com uma história, fazia tempo que eu não me emocionava com uma história cristã, porque nós vemos muitos filmes aí que são ficção, então fica aquela coisa meio fria. Mas aqui nós vimos um filme que não é ficção. Nós estamos falando de um filme baseado num livro que é o testemunho de uma pessoa. E nesse filme a gente vê como o Senhor age. Esse filme dá um testemunho, pessoal, muito importante, que é o testemunho de que a palavra de Deus é viva. Isso mesmo. Nós costumamos achar que nós temos muita importância no Evangelho, que se nós não evangelizarmos, a palavra de Deus acaba. Esse filme mostra pra gente nitidamente como a palavra de Deus, ela é nada mais, nada menos do que viva. Como a palavra de Deus cresceu desde aquela época. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo, sabe? Paulo estava lá perseguindo os cristãos, estava indo para uma cidade para pegar uma turma de cristão e desceu o paralelepípedo na cabeça, quando o Senhor derrubou ele no chão, deixou ele cego e falou: eu vou ter um tete a tete com você. E isso é o que nós vemos no filme Em Defesa de Cristo. O filme nos mostra a história vivida por Lee Strobel. Quem é Lee Strobel? Vocês sabem que eu gosto muito nas publicações que eu mostro de falar um pouco da vida dos autores, para nós sabermos se esses autores são confiáveis, qual a formação, para ver se a história bate. Então vamos dar uma olhada na biografia do nosso querido Lee Strobel. Strobel, ele recebeu um diploma de jornalismo na University of Missouri e um mestrado em Direito na Escola de Leis de Yale, tornando-se jornalista no The Chicago Tribune e outros jornais por nada menos do que 14 anos, ou seja, 14 anos exercendo o ofício de jornalista. Em 1980, o programa de prêmios do jornal UPI, Illinois Editors Association, deu-lhe um primeiro lugar na categoria Serviço Público, no prêmio Lane H. Small Memorial, por sua cobertura do teste de choque dos carros da Ford, que acontecia em Winamac, Indiana. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Um jornalista investigativo, ou seja, um cara que tem toda a capacidade para levantar fatos, para entender as provas, para decifrar o caminho até a verdade. Um cara desse se vê em vias com a conversão da esposa. Strobel era declaradamente um ateu e um ateu até mesmo ativista. Ele era uma pessoa que ele tinha orgulho de ser ateu. O começo do filme mostra isso pra gente. E aí, quando a mulher dele acabou indo para uma igreja evangélica, acabou se convertendo, ele teve um conflito muito grande dentro de casa, porque ele entendia que a esposa dele estava tendo caso com um mito. Vemos muito isso hoje, mas a questão de Strobel, como ele era um jornalista investigativo, como ele era uma pessoa treinada para descobrir a verdade, ele entendeu o seguinte: bom, a minha esposa junto comigo até ontem era ateia. Ela vai se atentar a apenas uma coisa, a fatos. Então eu vou provar que esse Jesus nada mais, nada menos do que um dos contos de fada que eu conto para minha filha. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Ele começou a esquadrinhar todos os pontos do cristianismo, desde a ressurreição, a autenticidade das escrituras, a autenticidade dos relatos, as questões referentes à morte de Cristo. Ou seja, porque ele sabia que se ele tivesse posto em xeque a ressurreição de Cristo, a Bíblia e até mesmo a morte para que ele pudesse ter ressuscitado, a crença cristã iria por água abaixo. E, pessoal, o filme retrata isso de uma maneira muito bonita.
Eu assisti o filme, pessoal, eu confesso que eu me emocionei em várias passagens, porque o filme mostra, tintim por tintim, como o Senhor age na nossa vida. Como o Senhor tem um plano na nossa vida e não depende da gente querer ou não querer. Não depende da gente escolher ou a gente deixar de escolher. O plano de Deus vai se cumprir na nossa vida. E a conversão do Lee Strobel, para desespero dele, para alegria dele, e também para alegria, para o desespero e para alegria dele, era o plano que Deus tinha para a vida dele. E então o filme nos mostra de uma maneira muito interessante, de uma maneira dramatizada, onde nós podemos nos sentir muitas vezes no lugar dele, no lugar da esposa, sempre orando, sempre intercedendo pelo marido. Ou seja, um perfeito testemunho de como a palavra de Deus é viva, de como a palavra de Deus ela se espalha, como Deus, quando tem que fazer alguma coisa, ele faz, sem precisar nem dar satisfação e nem depender de ninguém. E aí é que entra essa maravilha aqui, ó. Depois que eu assisti o filme, pessoal, eu fiquei tão maravilhado com essa história que eu recebi isso daqui lá na Expo Cristã de presente da nossa querida Rosana Sabatin, que é a gerente da Edições Vida Nova. Eu recebi essa beleza aqui e, como eu disse, eu estava mais preocupado com a Bíblia da Nova Reforma, que nós tivemos uma live há pouco tempo mostrando todos os detalhes, que eu nem me atentei tanto para isso. Mesmo ela falando, olha, nós vamos ter uma premiere aqui na feira, vem assistir o filme. Eu, mas não levei muito a sério, sabe? E eu nem imaginava o que eu estava perdendo. E eu, depois de assistir o filme aqui, eu fiquei tão envolvido com a história, eu fiquei tão envolvido com as maravilhas que o Senhor faz, pessoal, que eu comecei a ler essa belezinha aqui. Eu li até aqui, ó. Até o capítulo 10, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a devorar esse livro, é um livro de 366 páginas, e eu devorei metade desse livro na primeira noite, e na outra noite eu matei o livro. Então, agora é que nós vamos chegar no review desta beleza, porque é dessa beleza que nós estamos fazendo o review hoje. O filme é uma versão dramatizada do que nós temos aqui. Mas detalhe, aqui nós temos muito mais detalhes de como aconteceu e nos dá muito mais ferramentas para nós usarmos no nosso dia a dia quando nós formos discutir com um ateu, por exemplo. Não se esqueça que o nosso país está passando por um ataque ateísta. Quando pessoas mal intencionadas estão pegando as crianças na escola e querem passar a mentira de que Deus não existe. Então, nós temos que estar preparados para ter argumentos para poder trazer a verdade para as pessoas. E esse livro é uma ferramenta extraordinária, porque olha só, entra, parte 1, analisando dados, as provas das testemunhas oculares, avaliando o testemunho ocular, a prova documental, a prova corroborativa, todos eles têm o nome de um especialista que o ajudou, como por exemplo, as provas das testemunhas oculares, tem aqui Dr. Craig Bloomberg, ele ajuda no item 1, 2. Já a prova documental é o Dr. Bruce Metzger que o ajuda. Então ele coloca não apenas o que aconteceu com ele, mas ele coloca o resultado da pesquisa dele. Porque no filme nós vemos que no final a ideia dele era fazer uma matéria provando que Deus não existia, mas o jornal não publicar. Então aí que a mulher dele deu a ideia para que então escreva um livro, para ver como Deus faz as coisas da maneira correta. Em vez de fazer apenas um artigo de jornal que seria escrito e jogado fora e passaria batido, Deus deu a visão para ele fazer um livro. Por quê? Porque com o livro ele poderia esquadrinhar mais as informações, ele poderia trazer todo o estudo que ele fez em detalhes para que as pessoas pudessem entender a veracidade do Evangelho. Isso torna essa obra uma obra maravilhosa que eu indico para vocês, principalmente para vocês terem as ferramentas corretas para contestar as principais mentiras. Eu costumo dizer que não são mentiras, que são as principais loucuras daqueles que são contra o Evangelho. Então, olha, prova corroborativa, a prova científica, a prova da contestação. Aí vem a parte 2, analisando Jesus, a prova da identidade, a prova psicológica, a prova do perfil, a prova das impressões digitais de Cristo. Parte 3, pesquisando a ressurreição. Olha só, o filme, ele dá ênfase aqui para a pesquisa da ressurreição. O livro, olha só, a parte 1 e a parte 2 são argumentos que nem aparecem no filme.
para vocês verem como essa obra é muito mais completa do que o filme. Na parte 3 a gente vem, né, pesquisando a ressurreição, a prova médica, a morte de Jesus foi uma fraude e sua ressurreição um logro. O doutor Alexander Materel, que ajuda ali nesse caso. A prova do corpo desaparecido, a prova das aparições, a prova de circunstancial e conclui com o veredito da história, o que as provas indicam. Ou seja, pessoal, é uma publicação muito rica, é uma publicação muito interessante que vai nos dar munição para que nós venhamos rebater todos esses absurdos. Se você puder, faça como eu. Assista ao filme, que é um filme muito rico, é um filme muito interessante, é um filme muito maravilhoso em termos de testemunho. E, lógico, leia o livro, porque o livro vai dar para você subsídios para você poder combater muitas heresias, muitos argumentos que nós vemos hoje por aí, querendo jurar que Deus não existe, querendo seguir essas doutrinas horríveis de esquerda de que o Estado é mais importante e que Jesus é uma mentira. Então é isso. Olha só, Em Defesa de Cristo, o livro Em Defesa de Cristo, recomendo para vocês e eu espero que ele emocione vocês como me emocionou. E que esse filme maravilhoso e esse livro extraordinário possam servir de ferramenta para vocês para ceifar o jardim do inimigo. Amém? Então é isso. Esse foi o nosso review do Em Defesa de Cristo, um livro muito especial, um livro maravilhoso, que vale a pena não só você ter na tua biblioteca, mas você ler e consultar sempre. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar joinha, dar um thumbs up lá no joinha, isso é muito importante pra gente em relação ao YouTube. Se inscreve no canal, no final do vídeo tem o emblema do Nascido de Novo, clica lá, clica em inscrever-se, ou embaixo do título do vídeo você procura aí que você tem um botão inscreva-se. E lógico, o mais importante, compartilhe esse vídeo porque alguém pode estar precisando dessa informação. Amém? Muito obrigado, amo muito a vida de vocês, até o próximo review.